afinação do surdo, a afinação do pandeiro, a afinação da cuíca, tá? E quando eu descobri isso, tá? Vou falar mais uma vez eu pesquisando sobre cuíca, aí um senhor chamado José Roberto Tavares, que se encontra aqui, o José Roberto da Cuíca, falou aqui pra mim: Armonde, eu vou te dar uma dica. E eu falei: pode falar. Ele falou assim: afina a sua cuíca em Ré. Aí me passou aquela dúvida, eu falei: afina a sua cuíca em Ré, mas como fazer isso? Né? Eu pensava que somente cavaco, somente um violão e esses instrumentos aí harmônicos fossem afinados nesse padrão. Ele falou: não, você vai baixar um afinador. Meus alunos, né, as pessoas que fazem aula comigo já conhecem, e falaram para mim: você, no grave, você põe o seu instrumento em Ré. Eu falei: poxa, que legal. E a partir desse momento que eu comecei a colocar, né, e comecei a afinar a minha cuíca em Ré, me abriu os horizontes. Eu comecei a entender melhor o instrumento, eu comecei a tocar melhor, eu comecei a executar melhor os movimentos do instrumento, porque abriu os meus horizontes, tá? E o recado aqui que eu deixo para vocês e uma dica legal, que vocês possam estar afinando o seu instrumento de maneira legal, de maneira correta, tá, pessoal? Talvez vocês não tenham uma imagem definida. Eu tenho aqui um instrumento com 10 afinadores, tá? E geralmente esse instrumento ele é afinado de forma cruzada ou de forma diagonal, né? Geralmente o instrumento com 10 afinadores é de forma diagonal e um instrumento de 8 afinadores de forma cruzada, tá? Em formato de cruz, tá? E quando você vai afinar o seu instrumento, você nunca passe de um quarto de volta, tá? Isso aí não foi eu que fiz. Isso eu aprendi, como eu já disse, aprendi com o mestre Zé Roberto da Cuíca, aprendi com outros monstros aí do nosso instrumento, tá? Pena que o meu outro mestre, minha outra referência, o Claudinho da Cuíca, não esteja aqui, né? Mas também presto minha homenagem para ele. E por que isso? Porque nós vemos aqui esses dias conversando muito, eu, o Gui Reis, que está aqui, que daqui a pouco vai se representar também. A gente vem falando em muitos temas da cuíca. E um dos primeiros temas que foi relacionado, foi abordado, foi isso: que você tenha que ter uma boa afinação, que você também tenha que ter uma disciplina referente, principalmente quando você toca em conjuntos, né? Quando você toca em grupo, você tem que ter, né? Exemplos de disciplina que é muito bem passado aí pelo mestre Edmir da Cuíca no Império de Casa Verde. As cuícas são padronizadas, são afinadas de forma adequada, gambites da mesma espessura, pele geralmente da mesma espessura, e a sua afinação muito bem executada, onde vocês depois conseguem aí extrair o máximo do seu instrumento, tá ok? E sem esse padrão, sem essa afinação, vocês nunca vão conseguir atingir aquilo que vocês querem, aquilo que vocês precisam estar fazendo. Primeiro ponto que deve ser colocado aí para vocês, pessoal: disciplina. Às vezes nós vemos muito em muitas escolas aí os líderes de cuíca aí quebrando a cabeça com a afinação dos seus membros, com seus amigos cuíqueiros, porque muitas vezes o cuíqueiro não aceita que se corrija a afinação, não aceita que se mexa na afinação. Ora, se você está tocando de uma maneira coletiva, você tem que ser afinado de uma maneira coletiva. Então nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita disciplina em saber entender e saber obedecer, tá? Esses comandos. Tá ok, pessoal? Outra coisa também, o seu Nelson, tá ligado aqui, né?